Oi, minha gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live deliciosa e cheia de conhecimento. Hoje, nós vamos aprender a preparar um delicioso bolo de rolo, que é um dos doces mais conhecidos, e tradicionais de Pernambuco, e é um símbolo da nossa confeitaria. Mas antes de começarmos, eu quero saber quem aqui já provou um bolo de rolo bem gostoso, com as camadas bem fininhas. Vão colocando aqui nos comentários. E quem também já tentou fazer em casa, deu certo, não deu, vai contando aqui como foi a sua experiência, pra gente saber. Depois eu vou lendo os comentários, tá? Minha gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui ao vivo. E para quem não conseguir assistir até o fim, quem não conseguir ficar até o fim da live, vai ficar salvo aqui no meu Instagram e também no YouTube da Prefeitura Municipal de Calçado, tá? Porque assim vocês podem assistir depois com mais tranquilidade, ver cada detalhe, voltar. Aquilo que faltou, vocês podem ir dando uma olhadinha novamente. E tem mais uma novidade, viu? Essa live faz parte do programa da Lei Aldir Blanc, que é um incentivo incrível, que permite a gente compartilhar conhecimento e cultura, tradição com mais pessoas. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje vai muito além da receita, Nós vamos lembrar alguns detalhes da história, entender sobre as técnicas, vou explicar cada detalhe para vocês, e os segredos para fazer um bolo de rolo perfeito e impecável. Então, fiquem até o fim, tá? Porque será um momento rico em conhecimento, principalmente para quem deseja preparar um bolo de rolo. Vejam só, antes de irmos para a parte prática, eu quero trazer um olhar diferente sobre o bolo de rolo, A gente sabe que ele é um bolo delicioso, mas vocês já pararam para pensar no que ele representa culturalmente? Na live anterior, nós mencionamos 2 livros que usamos como o nosso referencial, E eu falei para vocês que iria trazer para mostrar quais foram. E o primeiro foi A Fisiologia do Gosto e o segundo foi Comida como Cultura. Todos os 2 vocês conseguem encontrar na internet. Acredito que esse aqui tem disponível na Amazon com entrega grátis. E esse aqui eu não lembro onde comprei exatamente, mas depois eu posso dar uma olhadinha e mandar no direct de vocês, se alguém desejar, tá bom? Minha gente, em A Fisiologia do Gosto, que é esse aqui, o autor, ele nos ensina que comer é muito mais do que saciar a fome, Na verdade, é uma experiência. Quem não assistiu a live anterior, volte a alguns vídeos que eu deixei salvo, falei bem detalhado sobre isso. Mas assim, vocês já pararam para pensar em como certos pratos, certas sobremesas despertam algumas lembranças na gente? Porque, por exemplo, o bolo de rolo é um exemplo claro, Ele nos transporta a momentos especiais, como, por exemplo, um café ou um lanche na casa da avó, de alguém querido, de alguém especial. Ou, por exemplo, para as pessoas que moram em outros estados, que viajam aqui para Pernambuco e aí têm o prazer de degustar, experimentar esse bolo. Então, assim, não só o bolo, mas todos os alimentos despertam alguma lembrança na gente, de algum momento da nossa vida. E eu também quero compartilhar uma experiência com vocês. Como muitos já sabem, os meus 2 bolos preferidos, 2 sabores preferidos são bolo de rolo e bolo de chocolate. E assim, antes de aprender a fazer, sempre que íamos a
ao mercado, algum restaurantezinho, alguma lanchonete, eu sempre comprava um bolinho de rolo, né? Os meus primos, os amigos mais próximos sabem que eu amo bolo de rolo. Mas o que mais faz lembrar bolo de rolo para mim, Fernanda, é a correria da faculdade. Por que, Fernanda? Porque às vezes, em meio a um dia cheio de coisas e preocupações, não tinha tempo para fazer uma refeição decente, né? E aí o que salvava era um café com uma fatia de bolo de rolo. E assim, eu estou compartilhando isso com vocês, minha gente, porque antes de aprender a fazer bolo de rolo, eu tentei muitas vezes, perdi muitas receitas, frustrei muitas vezes, mas eu sou insistente, né? E quando eu quero uma coisa, eu só fico quieta quando eu consigo. E eu estou compartilhando também porque é incrível, né? Como uma fatia ou um prato faz a gente carregar tantas lembranças e emoções. Vocês concordam? Quando a gente olha para trás, assim, independente da situação, né, que a gente vê que conseguiu, a gente fica tão feliz, né, porque cada erro faz a gente entender melhor, por exemplo, falando do bolo, a textura da massa, o ponto certo do recheio e todos os detalhes, minha gente, fazem toda a diferença no resultado final do nosso bolo. Já vou mostrar para vocês cada detalhe, tá? Então, eu quero que hoje vocês sintam à vontade para também contarem um pouco das suas lembranças, das experiências de vocês com o bolo de rolo, com outros bolos também, porque nós iremos aprender a fazer a massa e o recheio também da maneira certa, ok? Então, outra questão, outro livro, na verdade, como eu apresentei anteriormente, Comida como Cultura. Ele nos mostra, minha gente, que cada prato tem uma história. Tem um significado social, tem uma evolução ao longo do período. Esse aqui é excelente. Inclusive, é uma leitura assim, que você faz de forma mais rápida, sabe? A fisiologia do gosto ele é um pouquinho mais complexo, mas também é bem prazeroso de ler. Indico os dois. Em Comida como Cultura, né? O bolo de rolo, ele surgiu, na verdade, como uma adaptação, como eu falei na live anterior. Mas ele foi ganhando, minha gente, identidade própria aqui em Pernambuco. E uma coisa que pouca gente ainda sabe, alguns já sabem que me acompanham aqui, é que o bolo de rolo, ele é um patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco. Isso mesmo. Isso significa que, para nós pernambucanos, ele não é só uma sobremesa. Na verdade, ele faz parte da nossa identidade, da identidade do nosso estado, né? Então, essa lei foi aprovada em 2007 e isso mostra, né, o quanto o doce ele é especial, né, e como devemos valorizá-lo. Vocês concordam? Pessoal entrando, entrem e aguardem até o fim da live, tá, minha gente? Porque, na verdade, o objetivo é que vocês saiam sabendo cada detalhe da massa, da receita e os segredos para não errar, principalmente quem já tentou e não conseguiu, mas agora irá conseguir. E eu quero todo mundo marcando o nosso Instagram, o nosso @, tá? Fernanda, deu certo, consegui. Testando ainda essa semana, viu? Porque eu também quero falar para vocês que nós dividimos a nossa live em alguns momentos. Inicialmente, eu vou falar para vocês sobre a questão de que a escolha dos nossos ingredientes faz toda a diferença. Como assim, Fernanda? Nós vamos falar sobre o tipo certo da manteiga, a textura do açúcar e a importância do desmoldante na hora de assar. Inclusive sobre a marca também, eu já separei aqui para mostrar para vocês. E em seguida nós vamos preparar a nossa massa perfeita juntos, vamos entender como cada ingrediente ele influencia na textura final da nossa massa. Vou mostrar o ponto certo, como garantir, né, que fique uma massa leve e qual o segredo, minha gente, para que ela asse de forma uniforme, certo? São vários detalhes, né, para a produção de um bolo de rolo, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Vejam só. E com relação à montagem do nosso bolo, esse é um dos momentos mais esperados por todos, né?
Nós vamos falar sobre a espessura ideal da nossa massa, sobre também como espalhar corretamente, né? E o recheio, questão do recheio, como iremos enrolar, tudo na prática, tá bom, minha gente? Aqui, na questão da finalização e algumas dicas extras, eu vou trazer para vocês como, por exemplo, você pode servir ou também vender, caso você tenha esse desejo, né, de entregar para alguns clientes. E nós vamos falar também sobre as variações, né, de receitas que nós podemos fazer, seja o bolo de rolo recheado com chocolate, com doce de leite, porque há infinitas possibilidades de fazer esse bolo de rolo, na verdade, né, de ameixa, de paçoca. Inclusive, já trouxemos alguns sabores aqui para vocês, para o nosso delivery, na verdade, né? Então, minha gente, lembrando que essa live ficará salva tanto no meu Instagram quanto no YouTube da Prefeitura Municipal de Calçados, certo? Então, fiquem tranquilos para assistir depois, quantas vezes vocês quiserem, certo? E eu queria saber, né, os que entraram agora, quem está animado para preparar e colocar a mão na massa? Vão contando, aí vão comentando, na verdade. Que eu vou lendo, tá? Vejam só. Eu vou apresentar para vocês agora uma das coisas mais importantes, que são os nossos utensílios. Os utensílios que são essenciais para a preparação da nossa massa. E antes de começarmos a preparar, né, é importante falar para vocês que ter os utensílios certos faz toda a diferença no resultado final. Olha, o pessoal comentando, eu, Isabela, Camila, Ariane. Eita, que maravilha, minha gente. Fico feliz. Vejam só, eu trouxe aqui o desmoldante para mostrar para vocês. Só um minutinho. O desmoldante que eu utilizo é esse aqui, que a marca é Carlex. Conseguem ler? Carlex. Fernanda, por que você está falando sobre a marca? Porque eu já testei outros e não gostei do resultado. Com esse desmoldante Carlex, eu consigo tirar a minha massa com mais facilidade da forma. Entendem? E, por exemplo, Fernanda, por que usar desmoldante e não manteiga ou margarina com a farinha de trigo? Porque, minha gente, a manteiga com a farinha de trigo, ela pode formar uma textura irregular ali na nossa massa, sabe? Na nossa massa não, na nossa forma. A nossa forma, ela já será extremamente fina. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, eu vou passar a manteiga e vou colocar a farinha de trigo, como geralmente a gente faz para outros bolos, né? Para o bolo de rolo, eu não indico. Pode ser que dê certo? Talvez. Eu nunca testei, tá? Mas, talvez. Mas com o desmoldante, você já tem uma garantia de que vai dar certo. Você vai conseguir, vai tirar aquela massa da forma. Fernanda, e como é a sua forma? Vou mostrar aqui. A forma para o bolo de rolo, ela precisa ser extremamente fina. Ó. Finíssima, né? Por quê? Porque permite que a massa asse de forma uniforme e sem criar, na verdade, irregularidades, né? E aí, se a forma ela for muito funda, a massa pode demorar um pouquinho para assar, ela pode criar também aquela crostazinha, sabe? Aquela partezinha mais dura que fica em volta do bolo. Quando a gente faz, por exemplo, um bolo de ninho, aquele bolo que fica mais alto, e no bolo de rolo a gente não quer isso. A gente quer que a massa asse super rápido, que é em média 6 minutos a 240 graus. Geralmente é essa média de tempo aqui que eu deixo, né? Mas assim, minha gente, cada pessoa vai fazendo da forma que se adaptar melhor, né? Claro. Às vezes a gente passa aqui uma dica, mas não é aquela coisa de que, vai ter que dar certo. Você vai se adaptando, vai vendo o que é melhor pra você, o que deu certo pra você e o que não deu, né? Porque às vezes uma coisa dá certo pra mim e não dá certo pra Maria, mas outra dá pra ela, não dá pra ela e deu certo pra mim. Então a gente vai se adaptando até com essas questões. Essa forma você também encontra na internet, tá?
A mais fininha que você encontrar lá, você pode pedir. É em média 60, 70 reais. Então, para o bolo de rolo, o ideal é que você tenha 4 ou 5 formas, se possível. Por quê, Fernanda? Porque quando você preparar a massa, você já coloca desmoldante em todas as formas e já vai colocando a massa, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai colocando um a um, já fica um pouquinho mais trabalhoso, né? É claro, se você for preparar para consumir em casa, você tem ali um pouquinho mais de tempo, tudo bem. Dá super certo também, se tiver apenas uma ou duas. Mas, por exemplo, para quem trabalha com vendas e aí quer otimizar o tempo, né? Se tiver apenas uma, vai demorar bastante para você preparar um bolo de rolo até ele ficar bem grosso, né? Tipo um rolo mesmo. Então, o ideal é que tenha mais de 2, 4, viu? Mas, assim, vocês podem ir fazendo os investimentos aos poucos, né? A gente não começa com as 4, às vezes vai comprando a unidade, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão das espátulas. Também são 2 utensílios bem necessários. Eu trouxe para mostrar aqui, porque são 2 modelinhos. Essa aqui é a espátula pão duro, né? Por que pão duro, Fernanda? Porque nós vamos conseguir tirar toda a nossa massa do bolo da batedeira. É essencial, é. Caso não tenha, pode utilizar uma colher grande mesmo, que dá super certo também. Mas é bem baratinho uma espátula dessa, acredito que 17, 20 reais. Então é um investimento que vale a pena. Essa espátula aqui eu utilizo para nivelar a minha massa na forma, quando a gente adiciona. Tem outra que é de alumínio também, que geralmente a maioria das confeiteiras utilizam, mas não deu tão certo para mim. Então fui fazendo algumas adaptações e consegui com essa. Essa aqui é da Tupperware, veio em um conjuntinho. Mas eu acredito que você encontra em outras marcas também. Ela é excelente. Pronto, minha gente. A questão da batedeira. A batedeira também é essencial, né? Porque facilita bastante no momento do preparo da nossa massa, né? Permite que a manteiga e o açúcar, eles sejam batidos até que formem um creme claro, sabe? Um creme fofo, que já já vou mostrar para vocês também. E assim, o que a gente deve observar quando estamos batendo a nossa massa? A velocidade da batedeira, a gente vai ali batendo aos poucos, né? Até alcançar a velocidade desejada. O tempo certo, né? Por exemplo, o açúcar, quando a gente adiciona o açúcar com a manteiga ou margarina, deixa em média ali uns 6 minutinhos. Acredito que é o tempo suficiente, dependendo do açúcar que você irá utilizar. E outra coisa, se você não tiver a batedeira, você pode preparar a sua massa com o fouet. Dá certo também, mas aí você vai precisar dedicar um pouquinho mais de tempo para o preparo dessa massa, né? Vai também ali precisar de um pouquinho mais de força, mas dá super certo. E deixe-me ver se tem mais algum utensílio para apresentar para vocês. A peneira, minha gente, ela é essencial. Já vou falar para vocês por quê. Porque a peneira, ela é um dos itens mais simples, né? Geralmente a maioria das pessoas tem em casa, mas ela é bem importante. Vai garantir que a nossa massa fique sem aqueles gruminhos da massa, da farinha de trigo, sabe? E vai garantir uma textura mais firme à nossa massa. Inclusive, a função da peneira para a massa do bolo de rolo é deixar a farinha mais leve, a farinha de trigo, né? Que vai facilitar no momento da incorporação da massa na batedeira ou com fouet, dependendo da forma que você deseja fazer. Também vai garantir que não passe nenhuma impureza para a sua massa, né? Porque, por exemplo, às vezes na hora da fabricação da farinha de trigo, pode ser que venha a passar alguns gruminhos ou alguns pedacinhos de resíduos ou cascas, sabe? E aí a gente não quer que o nosso cliente receba o bolo com algo indesejado, né? Porque às vezes a gente tem tanto cuidado, usa um antoco, higieniza tudo. Imagina que tenha algo dentro da nossa farinha de trigo, algo inesperado, né? E aí tanto a gente quanto o cliente vai se surpreender. Isso vale para a preparação de todos os alimentos que você desejar, não só do bolo de rolo. É sempre importante peneirar a farinha de trigo,
ou os secos. Nesse caso, eu não peneiro o açúcar porque eu não utilizo refinado. Já eu mostro para vocês qual é o que eu utilizo e por quê, tá bom? Vejam só, outra questão, outro utensílio que é bem essencial é a faca. Utilizo esta. Por quê? Depois da finalização do nosso bolo de rolo, nós temos um momento muito delicado, né? Que é o corte das nossas fatias. Nós queremos uma fatia perfeita. E a escolha da faca é fundamental para garantir um acabamento assim mais bonito, sabe? Mais profissional. Por quê, Fernanda? Eu estou mostrando para vocês porque é importante que você evite aquelas faquinhas que são tipo uma faca serrilha, sabe? Aquelas que tem os dentinhos aqui que geralmente a gente compra para cortar pão, algo assim, sabem? Pronto. Eu não recomendo aquela, eu recomendo essa porque a gente vai cortando de forma suave e já mostro para vocês como é que a gente realiza o corte. Ela não vai deixar o nosso bolo de rolo esfarelado, a nossa fatia, né? E vai garantir que quando a gente estiver realizando o corte, veja cada camada, tanto da massa quanto do recheio. Porque aí também fica uma apresentação mais bonita para o nosso cliente ou para o nosso convidado, né? E quando a gente corta com a faca, tipo aquela faquinha de serrilha, né, que tem os dentinhos, não vai ficar com a apresentação tão bonita a nossa fatia. Passada, não sabia. Tá vendo? Exatamente, minha gente. Até a escolha da faca influencia no resultado final da nossa fatia, né? Vejam só, a questão dos ingredientes da nossa massa. Nós vamos falar, agora que nós falamos, na verdade, né, um pouquinho da história, dos utensílios, dessa questão afetiva do nosso bolo de rolo, vamos para a parte prática, que acredito que é o que a maioria das pessoas aqui estão esperando, né? Porque para a gente fazer um bolo de rolo perfeito, nós precisamos de poucos ingredientes, minha gente, mas cada um tem um papel importantíssimo na nossa receita. Para o bolo de rolo de hoje, são 4 ingredientes, acredito. Manteiga ou margarina, você pode utilizar margarina também, mas hoje nós iremos utilizar a manteiga. O açúcar, você pode utilizar o refinado, mas eu agora aprendi a acertar a massa, a cortar a massa. Muito bem. Vejam só, o açúcar refinado ou demerara. Eu utilizo demerara. A maioria dos confeiteiros utilizam refinado, mas eu já chego nessa parte. E também a farinha de trigo. Vejam só, a manteiga ou margarina, na verdade, é o coração da nossa receita. Por quê, Fernanda? Porque a manteiga é essencial, que é o que vai dar maciez de sabor à nossa massa. Então, é indispensável. E aqui tem um detalhe, viu, minha gente? A temperatura da manteiga faz toda a diferença. Inclusive, a minha ainda está na geladeira. Eu vou pedir para Lucas tirar. Por favor, Lucas, que eu esqueci. A manteiga. E, assim, se ela estiver muito derretida, a massa pode perder a aeração e ficar pesada, né? Mas o ideal é que ela esteja em ponto de pomada. A minha está na geladeira. Eu já pedi para tirar. Mas a gente tirando alguns minutinhos antes de preparar a massa é o tempo suficiente para que ela consiga ser batida com o açúcar, né, e formar um creme leve e fofo. Entendem? E assim, se ela, como eu falei para vocês, se ela estiver muito gelada, é só tirar alguns minutinhos antes que dá super certo. A questão do açúcar refinado ou demerara. Minha gente, aqui na minha receita eu fiz essa adaptação. Por quê? Eu prefiro usar o demerara, né? Além de ser um pouco menos processado, ele dá um sabor mais marcante à nossa massa. Ele dá um sabor mais marcante à nossa massa, uma cor mais bonita. E assim, foi uma substituição que nós fizemos e deu super certo, né? Mas cada realidade é diferente, né? Foi o que deu certo pra mim. E é dessa forma que irei ensinar para vocês. Então, o tipo de açúcar é opcional. Se você quiser um bolo de rolo com um sabor mais neutro ou com uma cor mais clara, você pode usar o refinado.
né? Porque o refinado, o refinado, minha gente, ele vai dissolver mais rápido na massa, ele vai deixar assim mais leve e mais clara, na verdade. Enquanto que o demerara, que é o que nós utilizamos, ele dá um toque assim mais caramelizado, sabe? Deixa a nossa massa com um tom mais dourado. Porém, a gente precisa bater um pouco mais para dissolver todos os pedacinhos de açúcar, sabe? Os cristais. Caso contrário, ele vai derreter na forma e aí vai ficar um buraquinho. Mas também dá certo que a gente pode passar recheio e dá para disfarçar. Mas é só bater bem, bater uns 2 minutinhos a mais que o normal e dá super certo, tá? As confeiteiras que utilizam refinado, hein? Eita, minha gente. Mas dá certo, testem para vocês verem. Vamos lá, outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão dos ovos. Os ovos, minha gente, eles também são fundamentais, né, na nossa receita. Por quê? São os ovos, minha gente, que ajudam a estruturar a elasticidade da nossa massa, na verdade. Como o bolo de rolo, a gente precisa, quando nós passamos o recheio, nós precisamos que a massa ela fique bem flexível, né? Para fazer o rolinho. Os ovos irão ajudar nisso também. E aqui na minha receita eu utilizo os ovos caipiras. Por quê? Isso faz toda a diferença no resultado final da massa, minha gente. Geralmente esses ovos comuns, os que nós encontramos disponíveis assim, né, com mais facilidade, eles costumam ser mais líquidos, né, o que deixa a massa mais fluida, ela fica molinha, sabe, às vezes dificulta na hora que a gente vai passar na forma. Os ovos caipiras, por outro lado, eles são firmes, são mais saborosos, são mais saudáveis também, porque eles vêm de galinhas que são criadas, né, com uma alimentação mais saudável, mais natural, e tudo isso resulta, né, em nutrientes e mais substâncias assim, mas não, na verdade, ele tem menos substâncias artificiais. O que tem mais substâncias artificiais são os outros, né? Então, além disso, o ovo caipira, ele tem uma gema mais vibrante e junto com o açúcar demerara, vai deixar aquela cor perfeita no nosso bolo. Fica, assim, uma cor perfeita pra mim. Eu gosto bastante do resultado. E como muitos aqui já sabem, né, nós temos ovos caipiras disponíveis para venda. Quem desejar, pode entrar em contato comigo assim que finalizarmos a live, tá? Que a gente combina a questão de retirada ou entrega, tá? Não é somente uma divulgação, minha gente, é porque realmente eles são mais saudáveis e você provando, você vai confirmar que realmente é gostoso. Dá um resultado melhor ali na sua massa, não só para o bolo, mas para outras receitas também, certo? Vejam só, a farinha de trigo. Eita, minha gente, eu esqueci de pegar a farinha de trigo. Pega aqui a farinha de trigo, por favor, vida, no armário. Um pacote fechado, que eu vou mostrar. A farinha de trigo precisa ser tipo 1. Você pega, vida, por favor. Minha gente, a escolha da farinha de trigo faz, assim, a diferença no resultado final do nosso bolo. Porque o ideal, como eu falei pra vocês, é que seja a farinha de trigo tipo 1. Deixa eu ver onde é que fica aqui, misericórdia. Aqui, minha gente, ó. Quando vocês forem comprar, né, sempre vai ter escrito aqui, ó. Tipo 1. Por que, Fernanda, essa farinha de trigo? Porque ela é mais refinada, tem menos quantidade, minha gente, de impurezas, e aí garante que a nossa massa fique mais leve, sabe? E é o que a gente precisa, a massa de bolo de rolo precisa ser leve. Então, aqui eu sempre utilizo essas duas marcas, Rosa Branca e Dona Benta. Eu já utilizei outras também, mas não gostei muito não, mas dá certo. A marca pode ser a preferência que vocês desejarem, tá bom? Mas as que eu mais gosto são Dona Benta e Rosa Branca. E assim, minha gente, lembrando que quando você for comprar a sua farinha de trigo, precisa ser sem fermento. Por quê, Fernanda? Para o bolo de rolo, a gente não precisa que a massa cresça, né? A gente precisa de uma massa fininha. Então, se a gente comprar com fermento, não vai dar certo.
o bolo crescendo não vamos conseguir enrolar, né, minha gente? Então, lembrem-se, massa tipo 1 sem fermento, ok? Vamos lá, a questão de aromatizar a nossa massa. Gente, para hoje nós escolhemos uma massa neutra, mas assim, você pode dar sabor à sua massa com diversas opções, como por exemplo cacau, canela, caso você queira colocar ali um brigadeiro de doce de leite ou um doce de leite para fazer um bolo de rolo sabor churro, sabe? Deixe-me ver, limão, raspinhas de limão também. Você coloca um brigadeiro no sabor limão, dá super certo também. Viu? Vamos lá, questão de... Vocês podem ir anotando, tá? O que foi que nós já falamos aqui até o momento. Para quem vai chegando agora, né? Recapitulando. Os ovos caipiras, eles são mais firmes, são mais saudáveis e saborosos. Isso vai garantir uma massa perfeita pra gente. Ariane Nascimento, estou aprendendo até como distinguir uma massa boa. Ótimo, perfeito. Tem muita coisa para aprender até o fim dessa live, viu? Obrigada pela presença, Ariane. Vejam só, o açúcar demerara, ele deixa a nossa massa mais dourada, sabe? E traz aquele sabor gostoso. Quem já provou o nosso bolo de rolo pode confirmar. Eu também tenho outras opções de bolo de rolo aqui que revendo de outro confeiteiro, mas a gente também produz e é delicioso. O que o rapaz traz pra gente, ele é um pouquinho mais doce, mas ambos são gostosos. A questão da manteiga de qualidade, eu gosto da manteiga da Bom Leite, mas você pode utilizar margarina, a que você desejar, dá certo também. Já utilizei Deline, Delícia, dá certo também, Quali. A manteiga, na verdade, ela vai garantir, é um dos principais responsáveis pelo sabor da nossa massa, também. Não só ela, né? Na verdade, é uma junção de tudo, mas ela também tem uma função importantíssima, minha gente. Eu tô falando muito e a minha garganta tá ficando seca. Mas eu vou sempre hidratando aqui pra conseguir, né, passar tudo que eu tenho pra vocês, porque eu organizei com muito carinho e eu quero que vocês saiam daqui com bastante coisa anotada aí, viu? Vejam só. Vamos agora pra... Já que nós entendemos a função de cada ingrediente, né, o passo a passo do preparo da massa, vamos agora pra parte prática, né? A gente vai bater a massa... Na verdade, o açúcar com a manteiga. Eu vou posicionar aqui o meu celular para ver qual ângulo que fica melhor. Vou tirar algumas coisas aqui, viu, minha gente? Porque eu trouxe muitos utensílios para mostrar, né? E aí... Tira isso aqui, por favor. Vou ver qual fica o ângulo melhor para mostrar. Deixa esse aqui que eu preciso dele. Tira esse livro. Tira essa farinha. Pode deixar isso aí agora. Eu vou ver se eu consigo posicionar o celular em um ângulo melhor para que vocês vejam. Gente, eu gosto dessa batedeira aqui. Essa normalzinha, né? Que geralmente eu tenho a planetária também, mas para o bolo de rolo eu prefiro essa, viu? Esse fica melhor assim, não, né? Melhor assim mesmo. Vamos lá. Ô, minha gente, depois, Isabela colocou, estou amando, eu também estou amando a participação de vocês, os comentários. Ô, minha gente, ao finalizarmos a live, eu posso mandar para vocês essa receita detalhada, mas eu vou falando aqui em xícaras, que foi como eu dividi, foi como eu achei que ficaria mais fácil para a maioria compreender, né? Mas depois vocês podem entrar em contato. Fernanda, manda assim, escrito, que fica mais fácil para mim, aí eu mando. Vejam só, a gente vai iniciar colocando o açúcar, uma xícara de açúcar demerara, tá? Esse que ele é bem marronzinho. Tem um cheiro gostoso, minha gente, eu amo. Aí a manteiga,
Eu coloquei há pouco tempo na geladeira. Ela tá um pouquinho, não tá no ponto que geralmente eu utilizo. Porque quando eu comprei, veio bem molinha, sabe? Mas eu deixei um pouquinho, ó. Tá um ponto bom, né? A gente vai colocar... Essa manteiga, ela tem 200 gramas. A gente vai colocar metade, viu? Em média, 100 gramas, viu? Vamos lá, minha gente. Vocês conseguem ver que tá bem? Não tá naquele ponto fluido, né? Muito mole. Mas tá um ponto ideal. Geralmente eu utilizo um pouquinho mais dura, mais firme, mais consistente. Metade, ó. Agora a gente vai levar... Ô, Vida, pegue um papel para limpar aqui, por favor. Eu vou deixar por 5 minutinhos, porque como é o demerara, minha gente, ele demora para dissolver, sabe? E aí você pode ver se 5 minutinhos é o tempo suficiente para você, ou se você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas é claro, caso você coloque, por exemplo, o açúcar refinado, é rápido. Deu uma leve misturadinha e aí eu vou adicionar agora os ovos. Um a um. Por quê, Fernanda? Geralmente os ovos caipiras, o ovo caipira, né? A gente não encontra com facilidade algum ovo estragado. Mas, por exemplo, se a gente quebra todos os ovos dentro do bol já diretamente, imagina que um desses ovos esteja estragado. E aí a gente vai perder todos os nossos outros ingredientes, né? E nós não queremos isso porque a gente sabe que cada insumo é um investimento. Cada ingrediente, às vezes, é caríssimo, né? Então, é melhor prevenir, né, minha gente? A gente vai quebrando um a um. E caso caia algum pedacinho da casca, você tira. Porque, imagina o cliente comendo o bolo e um pedacinho de casca de ovo, né? Vai imaginar que confeiteira é essa. A gente vai adicionando um a um, viu? Eu já vou deixar batendo aqui.
com a espátula pão duro, que foi a que eu apresentei para vocês inicialmente, a gente vai tirando todo o excesso de massa que vai ficando na lateral do nosso bowl, para bater a massa de forma completa, né? Porque imagina, vai bater só no centro e ficar as laterais, não dá certo, né? Olha, acredito que dá pra vocês enxergarem daí. Ficou um pouquinho fluida a massa, porque a minha manteiga não estava no ponto que geralmente eu utilizo, mas dá certo, Fernanda? Dá. Mas eu prefiro quando ele fica um pouquinho mais firme. Aqui a farinha de trigo já peneirada, lembrem dessa parte que é importante. Eu vou adicionar uma xícara e metade da outra, tá bom? Uma xícara e meia. E eu vou mexer antes de ligar a batedeira, porque se a gente ligar da forma que está ali, aí vai farinha de trigo para toda a nossa cozinha, né? A gente mexe até que não fique excesso de farinha. Eita, minha gente. Eu já tô derramando tudo aqui. Minha gente, essa parte quando a gente adiciona a farinha de trigo não precisa bater por muito tempo, até ficar bem homogêneo, bem misturadinho ali, é o tempo suficiente. Por quê, Fernanda? Para não incorporar glúten à nossa massa, não deixar uma massa pesada, porque a gente não quer isso, a gente quer uma massa leve, certo? Tempo suficiente só para massa ficar bem misturadinha. Já vou mostrar pra vocês. Vou tirando aqui, já pra gente ter um pouquinho mais de espaço.
Olha que massa perfeita, minha gente. Esse é o ponto que a gente precisa para colocarmos na forma, né? Para preencher a nossa forma. Olha, isso aqui é um cheiro. Na verdade, essa nossa é uma massa neutra, mas, por exemplo, se você desejar colocar raspinhas de limão, como eu falei anteriormente, cacau, eita, fica maravilhoso com um brigadeiro de cacau também, de chocolate. Fica um cheiro na cozinha que vocês não imaginam. Pronto, a nossa massa já está pronta. Esse plástico filme tá aqui porque a gente vai precisar dele. Pegue a forma, por favor, amor. Sim, e o desmoldante, a espátula vermelha, o desmoldante e a forma. Olha, vocês conseguem ver que não ficou o açúcar. Massa linda, né, Isabel? Não ficou. Ficou bem dissolvido. E o desmoldante. O desmoldante, Vitor. Minha gente, como eu falei pra vocês, o desmoldante é essencial. A gente pega a nossa forma, dá pra ver direitinho, né? E vai adicionando, ó. Não coloca em excesso, também não coloca pouco, né? Porque a gente precisa que a massa saia da nossa forma. E aí, ó. Só um pouquinho, né? Esse desmoldante rende tanto, minha gente, que dependendo da sua produção, você vai usar até... Para quem já trabalha, é um investimento que é muito bom, né? Acredito que a maioria das meninas já utilizam. Mas se você deseja para preparar alguns bolos em casa, também vai facilitar a sua vida bastante. Você não vai precisar ficar passando manteiga ou margarina na forma com a farinha de trigo. O desmoldante é só você apertar, ó, e já fica ótimo. E aí a gente vai colocando aqui, ó. Eu vou colocar 2 colheres e aí depois eu tiro o excesso. Fiz uma massa que ficou pouca, né? Mas foi só para mostrar para vocês. Gente, quando nós vamos espalhar na nossa forma, eu deixo sempre essa lateral com um pouquinho mais de massa. Porque geralmente na lateral é o que vai assar mais rápido. E aí se a gente deixa pouca massa, vai virar biscoito. A gente não vai conseguir enrolar o nosso bolo. Você vem com bastante cuidado, ó, nessa parte. Eu vou colocar um pouquinho mais de massa. Essa massa é maravilhosa, minha gente. Testem, vocês vão amar. Quem não tiver a forma ainda, comprem. É um investimento que vale a pena. E aí vocês vão puxando, ó. Devagarzinho, com paciência. Porque essa parte aqui precisa de um pouquinho de paciência. E nas laterais a gente vai deixando um pouquinho. Já a gente tira esse excesso, viu? E aí você vem puxando a massa, ó, delicadamente, para não arrastar para não tirar o nosso desmoldante e ele não misturar com a massa. A gente vem puxando a nossa espátula, ó, por cima. Conseguem ver? Dá pra ver, né? Não sei se os comentários estão na frente, mas dá pra ver. Não sei como é que fica aí pra vocês. Ó. Você vai espalhando delicadamente, ó. Como se você estivesse pintando a sua forma. Na verdade, você que é o artista da sua cozinha. Gabriel perguntou, com outra forma eu consigo fazer? Consegue. Consegue fazer também, mas o problema de outra forma, Gabriel, se ela for, por exemplo, um pouquinho mais funda, a gente não vai ter a certeza se conseguiu deixar a massa bem fininha, sabe? Então, o ideal é que seja uma forma fininha também, porque aí você vai vendo. Se já colocou em excesso, já vai tirando.
mas dá certo. Fica um pouquinho mais grosso, caso não tire o excesso em uma forma diferente, né? Mas consegue. Só não pode ficar tão grosso para não virar um rocambole, né? Porque o rocambole é que tem aquela massa grossa e o bolo de rolo tem a massa fininha. Mas já acerta. Eu amo quando vocês estão interagindo, minha gente. Quando eu aprendi a fazer esse bolo, pra mim, assim, foi uma das maiores conquistas, porque eu sempre admirei as meninas que trabalhavam com bolo de rolo, que conseguia fazer. Eu sempre testava, eu tentei durante muito tempo, viu? E não conseguia, não. Às vezes virava biscoito, às vezes um lado ficava cru. E depois, com o tempo, foi que eu fui aprendendo, na verdade. Porque até a posição, minha gente, do nosso forno influencia na nossa massa. Dona Marli, minha cliente maravilhosa, falou: sou apaixonada nas delícias dessa gata. Eita! E eu amo essa minha cliente, viu? Tem uma energia tão boa. Olha, como eu estava falando, né? Quando eu consegui preparar essa massa, eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa, sabe? E eu sei que é esse sentimento que vocês também vão sentir. Principalmente quem já tentou e não conseguiu. Veja só, a questão do forno, minha gente, também influencia. Se o seu forno ele estiver por o chão da cozinha, que o forno está, ele estiver um pouquinho assim, ó, a forma, ela precisa ficar dessa forma no forno, bem nivelado, sabe? Bem no nível correto. Se ficar assim, ou um pouquinho apenas, a massa que está aqui vai descer. Essa parte vai assar ou ficar cru, não, vai ficar cru. E essa parte aqui vai virar biscoito. Já aconteceu muito isso comigo. E até acertar o ponto do meu forno, eu perdi tanta massa. Mas eu já estou falando isso para vocês, porque vocês já vão tendo esse cuidado com o forno de vocês, com o lugar que ele está na cozinha, né? Para não deixar ficar em um lugar irregular e aí perder a massa, porque vai virar biscoito ou vai descer bastante massa para um lado e ficar cru e assar um lado, né? Aí a gente já vai evitando isso. Daiane disse, sentindo falta das fatias de coco. Eita, Daiane. Será que essas fatias vão voltar, hein? Pronto, minha gente. Aí vocês vão tirando o excesso. Quando você pintar toda a sua forma, né? Não só pintar, passar a massa. Você vai, ó, nivelando para deixar toda certinha assim. E aí você presta atenção para não deixar um lado mais fino que o outro. Ó. Se eu, por exemplo, eu estou vendo aqui que tirei de um lado e aí deixei mais em outro, aí eu já vou organizando, passando um pouquinho para não deixar e um lugar não assar e o outro ficar cru, né? A gente tem que ter bastante cuidado no bolo de rolo nessa questão. Olha. Perfeito e fininho, né? Eu já trouxe, essa massa eu vou levar ao forno, mas eu vou até deixar aqui, já eu coloco. Vejam só, o tempo de forno, Fernanda, quanto tempo a gente pode deixar? Olha, minha gente, para mim, eu deixo em média 7 minutos a 240 graus, 200 graus, 210. E eu vou sempre olhando, porque o meu forno, ele não é aquele forno profissional, forno turbo da Progás, que geralmente as confeiteiras utilizam. Eu uso o forno convencional do meu fogãozinho, ó. E dá certo também, dá super certo. Mas aí você vai fazendo suas adaptações, vai testando, vendo qual o tempo que você consegue deixar a sua massa ali no ponto perfeito. E, Fernanda, como eu vou saber que a minha massa assou? Uma dica que eu sempre recebi das professoras é: você abre o forno, não tem problema que você abra o forno, né? Geralmente os outros bolos a gente precisa esperar um tempinho ali até crescer, né? Mas esse não tem problema, você abre, toca na massa e se o dedo não colar, deu certo. Aí, por exemplo, o que acontece comigo? O meu forno, como eu falei pra vocês,
não é o forno profissional, é o forno aqui de casa mesmo que eu uso. Deixo 4 minutinhos de um lado, vou, toco, vejo que deu certo. Aí viro a minha forma, porque de um lado a parte do fogo é aberto, aí assa sempre mais rápido a parte da forma que está na frente, assa mais rápido. Independente se é bolo de rolo ou outros bolos, o que fica na frente assa mais rápido. Aí no caso do bolo de rolo eu deixo 4 minutinhos, a forma lá posicionada, toco, vejo que assou, viro e deixo os outros 3 minutinhos para assar o outro lado também. E dá super certo, minha gente. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a maioria das meninas que fazem já colocam todos de uma só vez e sai tudo também, já vai recheando. Mas quem não tem cão caça com gato e dá certo também, né? Minha gente, eu já trouxe aqui uma massa pra gente rechear, certo? Porque pra deixar assando, eu já trouxe uma massa que já estava... Eu assei cedinho, deixei no forno e já trouxe pronta pra gente. Só pra gente rechear, pra explicar pra vocês. Porque ficava mais fácil, né? Só um minutinho. Vocês lembram que na live anterior eu falei que gosto e geralmente compro esse balde. Eu não sei se tem nos mercados, minha gente, porque eu geralmente encontro no Açaí ou no Atacadão. Mas caso tenha, ou caso alguém já tenha visto, pode ir avisando aqui nos comentários, porque fica até mais fácil pra mim, né? Pra pegar pertinho de casa. Quando não tenho essa goiabada cremosa, o que é que nós fazemos? Eu compro o doce e aí corto em cubinhos, como falei anteriormente, lembram? Quem estava lembra? E coloco um pouquinho de água e vou derretendo. Gente, eu não utilizo o creme de goiabada quente quando eu preparo aqui em casa. Espero esfriar um pouquinho, utilizo em temperatura ambiente para não, por exemplo, não deixar a nossa massa mole. Como é que geralmente eu faço? Hoje eu trouxe a massa aqui já tá assada, prontinha, mas geralmente na produção do dia a dia, assim que eu vou tirando do forno, eu já vou colocando o meu recheio quando a massa ainda tá morna. Eu acho que fica melhor na hora que a gente vai rechear, sabe? Fica mais prático, porque às vezes, Mayara falou, perdi o começo da live, vai ficar salva. Tanto aqui quanto no Instagram da prefeitura, viu, minha gente? Porque é uma live que nós estamos fazendo parte do programa da Lei Aldir Blanc, né? Que é sobre a cultura, os artistas. E aí a gente tá compartilhando esse conhecimento com vocês. Deixa eu ver como é que eu abro isso aqui, minha gente. Tá tão duro. Ô, vida. Abra esse pote ali, por favor. Aí você traz pra mim. A minha gente, essa parte, misericórdia. Vejam só, a gente coloca, por exemplo, depende, eu sempre coloco uma média de 3 colheres de recheio, independente se é esse cremoso ou o que a gente faz aqui. Tá ficando lindo, Isabela falou. Ai, meu Deus, lindo, vai ficar já já. Não esqueça a massa no forno. Ai, Gabriel, eu não coloquei, minha gente, a massa no forno ainda, porque o meu forno fica em outra cozinha, que é lá embaixo. Aí, como a nossa live ainda tem bastante coisa para compartilhar com vocês e a massa precisa ficar pouco tempo, uma média de 7 minutinhos, e eu preciso ficar olhando, aí eu não poderia levar agora e ficar lá, entendem? Aí já eu coloco, quando a gente terminar a live, eu levo ao forno e mostro, gente, o resultado ficou maravilhosa. Cheguei agora, o que está acontecendo? Érica, nós estamos preparando um bolo de rolo com goiabada, mas a live vai ficar salva, certo? E é um prazer tê-la conosco. Érica também prepara cada doce, viu, minha gente? Vamos lá. 3 colheres eu acredito que é o suficiente, mas assim, você vai colocando, não coloque em excesso, porque se colocar em excesso, o que é que vai acontecer? A gente não vai conseguir enrolar o nosso bolo. Você vai pintando a sua massa. Você é um artista. É o artista da sua cozinha. E o bolo de rolo é sua obra de arte, né? Vinícius Lopes falou perfeito.
Eita, minha gente, esse doce é um cheiro, viu? Tão gostoso. Fernanda, qual o valor em média desse pote? Minha gente, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que na época, o dia que eu comprei, ele estava uma média de R$ 48. Pra mim compensa, porque, linda Flávia, teus doces são uma delícia. Eita, maravilha, obrigada. Bom, pra mim compensa comprar o potinho assim, com a goiabada cremosa já prontinha. Porque vai otimizar meu tempo, né? A gente às vezes compra o outro e ainda precisa deixar ali derretendo. E aí esse aqui eu já preparo vários bolos, né? Bolo maior, bolo menor. Ó, você vai pintando a sua massa. Ô, minha gente, uma dica e um detalhe. A gente coloca... Eu sempre deixo um pouquinho assim, ó. A mais nas laterais, na verdade. Porque quando a gente for tirar a bordinha, vai ficar aquela cor maravilhosa do recheio. Vai ficar um destaque, né, das camadas, a massa, o recheio. Eita, maravilha! Você pode utilizar aqui também uma espátula, tá? Eu estou com uma colher, porque geralmente eu faço assim no dia a dia, né? Já tenho mais prática com a colher, mas a espátula também é ótima para tirar o excesso, inclusive, né? Eu sei que tem muita gente aqui e eu quero que vocês comentem, né? Quem já tentou fazer, tá ficando lindo, deu vontade de comer agora. A minha cozinha tá um cheiro, viu? Quem aqui já tentou fazer bolo de rolo? Quem já tem experiência com bolo de rolo? Deu certo? Vocês gostaram? Já provaram? Acho que a maioria dos meus clientes já provaram, né? E agora as delícias delas também estão na feira, é verdade, dona Marli. Inclusive, no próximo sábado, estaremos lá, viu? Com as nossas bolachas deliciosas. Estaremos aguardando por vocês. Olha, você vai pintando. Eu gosto de tirar o excesso. Olha, tá vendo que ainda ficou? Eu vou pegar uma espátula pra tirar, porque se a gente deixar recheio demais, o que é que vai acontecer? Quando a gente for... Gabi falou, tá ficando lindo, eita, maravilha. Se a gente não tirar o excesso, quando a gente for enrolar, o bolo não vai ficar assim, ele vai ficar assim. Aí não é o que a gente quer, né? Pronto, minha gente, eu venho aqui, ó, com uma espátulazinha, tirando o excesso. Eita, essa parte é satisfatória, né? Deixa eu virar aqui para que vocês vejam melhor. Olha que coisa linda. Eita, maravilha. Se eu pudesse, eu levaria para vocês provarem agora. Você pintou a sua massa. É isso. Nunca comi bolo de rolo, deve ser uma delícia. Só ver esse aqui já deu vontade. Eita, Alessandra. Mulher, é uma delícia mesmo, viu? Como eu falei no início, viu? O bolo de rolo é um patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco. E foi uma lei que foi aprovada em 2007. Olha, também nunca provei, Érica, passada, minha gente. Vejam só. Esse bolo para um pernambucano é praticamente o café da manhã, né? Com o queijinho. Olha, Isabela falou do jeito que tá aí, eu já comi. Eita, maravilha. Olha, com o queijinho, um café. Oh, misericórdia. Minha gente, eu vou lavar aqui a minha mão pra a segunda parte. Pronto. Olhe, com o auxílio de uma faquinha,
Assim, eu já fiz esse processo aqui, mas vocês... Vamos imaginar que eu tirei agora do forno. Aí a gente vai tirando, ó, passando a nossa faquinha nas laterais para soltar o bolo que está, por exemplo, caso ele tenha grudado na lateral da nossa forma. A gente vai passando, ó, para soltar. Por que, Fernanda? Porque imagina se quando a gente vai enrolando o bolo, tem uma parte colada e rasga a nossa massa. O recheio só pode ser de goiaba, Dona Marli perguntou. Dona Marli, a gente pode fazer de maracujá, como a senhora ama esse sabor, né? Aí também muda a massa, tá? A gente vai colocar o sabor na massa de acordo com o recheio que a gente deseja. Como, por exemplo, esse aqui é de goiabada, nós fizemos uma massa neutra. Mas, por exemplo, um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. A gente coloca cacau, um bolo de limão com brigadeiro de limão. A gente coloca raspinhas de limão na massa. O bolo de churros, que é o bolo de doce de leite, que a gente coloca recheio de doce de leite, né? A gente pode colocar canela na massa. Eita, fica uma beleza. Minha gente, vocês conseguem ver? Olha, essa primeira parte... Você vai pegar a sua massa, eu acho que eu vou começar desse lado mesmo. Você vai pegar a sua massa e vai quebrar, como se você estivesse quebrando, rasgando um papel, sabe? Por que, Fernanda? Vai quebrar. Porque isso aqui é o que vai ficar no centro do nosso bolo, minha gente. E aí precisa de um pouquinho de concentração, viu? Vai quebrando, quebrando, e aí você continua quebrando ainda umas 2 vezes. 3 vezes, na verdade. E vai sempre apertando, porque oi, Eduardo, boa noite. Gente, eu vou lendo os comentários já, viu? Olha, você vai sempre apertando, porque é o que vai formar o centro do nosso bolo. E a gente quer ele bem redondinho, né? E a gente vai aqui, ó. Já vai enrolando. Eita, maravilha, olha. Já vamos enrolando a nossa massa. Aí, como por exemplo, essa massa eu fiz ela um pouquinho mais cedo. E aí ela já tá um pouco fria. Se você ver que ela tá quebrando, pega uma faca. Ó. Você vem com a faquinha aqui, ó, e vai ajudando nesse movimento, tá bom? Quando a gente tira, na hora que a gente tira do forno é mais fácil, fica mais maleável, ó. Aí, gente, tá caindo umas coisinhas aqui da luz. Olha que coisa maravilhosa. A própria massa vai puxando, ó. Conseguem ver? Agora que essa lateral tá feia, viu? Mas é porque é assim mesmo, minha gente. Essa lateral, ela fica assim porque são as irregularidades que ficam também na lateral da forma, né? E vocês lembram... Ô, Vida, você pega um prato ali amarelo, daquele mais bonitinho pra tirar dessa forma, né, minha gente? Vocês lembram que eu falei pra vocês sobre a importância da faca peixeira, ao invés da outra faca, né, que tem os dentinhos? É justamente pra gente cortar esse bolo e ver como ele vai ficar. Olha... Só um minuto. Ô, minha gente, quando você preparar o seu bolo, você vai, com o auxílio de um plástico filme, você vai deixar ele todo enroladinho no plástico filme. Quanto tempo, Fernanda? Eu gosto de deixar por no mínimo 12 horas. Por quê? Porque a massa, ela vai ficar assim, vai dar uma característica mais bonita quando a gente cortar. Ela vai estar mais unida ao recheio, sabe? Então, é importante que o bolo de rolo descanse, independente do recheio.
você deixa descansando. Caso não dê tempo, né, que às vezes a gente quer fazer já para consumir na hora, também é possível. Mas ele não vai ficar com a finalização, quando a gente realizar o corte, com a finalização igual ao momento quando ele está descansado. Vejam só, a gente enrolou no plástico filme, deixa essas laterais abertas, né? E aí a gente deixa descansando, certo? E eu vou trazer para vocês um bolo que nós já deixamos descansando durante as 12 horas e vamos cortar juntos. Ô, minha gente, eu estou sempre saindo. Eu já ia aí com o Bela e Edjane comer. Já, quando a nossa live, quando a gente finalizar a live, né? Vejam só, eu estou sempre lá higienizando as minhas mãos. Por quê? Porque, principalmente quando a gente está em contato com doce, né? A gente precisa estar lavando sempre. Então, por isso, a importância de muitas vezes a gente não utiliza... Eita, Edmilson. Vejam só, às vezes... Não só às vezes, né? Na maioria dos momentos, assim, a Anvisa indica que não utilize a luva, mas sem a luva mesmo, porque aí você vai sentir quando tem alguma sujidade. E quando a gente está com as luvas, a contaminação pode acontecer com mais facilidade, porque nós não estamos sentindo, por exemplo, algo que tocou, que incomodou. E aí, como que a gente vai lavar a nossa mão, né? E quando nós estamos sem... a gente vai estar lavando de forma constante. Eu vou deixar isso, como eu falei para vocês. Esse aqui vou deixar descansando. Mas eu vou trazer um pra gente cortar junto, para você ver como fica o resultado final dele. Esse aqui, olha, minha gente, vocês conseguem ver? Eu já cortei antes de iniciarmos a nossa live, mas eu vou mostrar para vocês. A nossa faca. Gente, eu gosto desse modelinho de faca para cortar não só bolo de rolo, mas também outros bolos. Inclusive, quando vocês me convidarem para cortar o bolo em alguma festa, gente, não me entreguem aquelas faquinhas que são desse tamanho. Porque não dá muito certo, não. A gente corta, mas eu não gosto. Eu gosto de faca grande, viu? Porque a gente consegue ter ali um corte mais perfeito. Vamos lá. Vamos cortar. Eu vou mostrar pra vocês como que fica com essa faca. O resultado fica maravilhoso. Esse lado tá mais bonito, né? Eita. Manda aqui pro sítio, mulher. Estou em casa babando. Sítio Lagoa das Balas, Lagedo. Mas eu sou de Calçada. Eita, que maravilha. Ariane, eu só não mando porque é muito longe, mulher. À noite, né? Vejam só. Quando vocês forem servir para um convidado, algum parente, né? Alguma visita, coloca um dedinho para ficar uma fatia uniforme. Coloca o dedinho. E aí você, com a sua faca peixeira, ó, você só vai deslizando ela. E aí você passa para tirar esses pedacinhos, ó. Dá essa finalização passando a faca. Olha que maravilha de corte, minha gente. Se ficar alguma massinha, ó, você só vai passando a faca. E aí coloca um dedinho. Vai cortando, passa a sua faca para finalizar. Porque, minha gente, a gente tem que receber o nosso convidado com muito carinho, né? E ele vai prestar atenção em cada detalhe. Um dedinho, cortou, só deslizou a sua faca. Eu vou mostrar e aí você passa assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês um corte com a outra faca, pra gente ver a diferença. Ô, minha gente, não seria com essa, seria com outra, mas essa vai ficar praticamente igual.
mas vê que já fica um pouquinho mais diferente. Ele já fica mais esfarelado, sabe? É bonito também, mas fica mais esfarelado. A faca peixeira é melhor. Caso você só tenha uma faca nesse modelo, você cortou, ficou o farelinho, você passa a faca assim, ó. Que aí vai ficar, meu amigo, vai ficar perfeito igual a outra. Olha. Pronto, minha gente. E o que eu queria mostrar para vocês também. Para quem deseja vender o bolo de rolo, a gente precisa de uma embalagem. Eu nem convido, dá nem tempo, né, dona Marli? Dá nem tempo. Eu vou mostrar para vocês a embalagem que geralmente nós utilizamos no delivery. Eu uso essas caixinhas aqui, são em um valor bem acessível. Eu compro o pacote com 100. Sai em média 35 centavos. É bem baratinho, né, minha gente? E aí, ó, para o seu cliente, viu? Quem deseja fazer para vender. Você vai organizando aqui, ó. Vai organizando o seu bolo de rolo com carinho. Porque, minha gente, o cliente sente quando a gente prepara o alimento com carinho. Não só o alimento. Já pode mandar para quem está assistindo. Eita, Isabela. Verdade, né? Veja só, o cliente, ele percebe quando a gente prepara algo com carinho. Não só no momento que estamos preparando o alimento, mas também a questão do atendimento. Se você mandar ali um cartãozinho com o nome do cliente, com uma mensagem positiva, isso também já vai agregar valor à sua marca. Olha que maravilha. Porque quando o cliente, por exemplo, estiver em outro lugar comendo um bolo de rolo. Eita, fulana sempre manda um bolinho de rolo para mim quando eu peço e vem aquela cartinha carinhosa. É interessante, né, minha gente? Eu gosto quando recebo um bom atendimento nas lojas, nas confeitarias. E dependendo do lugar que a gente vai, é tão bom, a gente se sente tão acolhido, né? Às vezes a gente tá ali um dia tão difícil e quando recebe que ganha aquela palavra acolhedora, um bom atendimento, parece que muda o nosso dia e a gente já sai renovado, né? Veja só, quem deseja trabalhar com vendas, uma caixinha, o bolo de rolo, e aí você vem. É um investimento baratinho, minha gente, esses adesivos. Eu nem lembro, sair questão de centavos. Você coloca aqui, ó, coloca sua logomarca, o telefone para contato e sua rede social. Não dá para ver, mas fica perfeito, né? E aí você pode colocar em uma sacolinha personalizada, que dá super certo. Minha gente, vocês gostaram desse momento? Conseguiram entender o que eu estava compartilhando com vocês? Não só a preparação do bolo, mas desde o início, explicando sobre a questão dos ingredientes. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários que bastante gente interagiu aqui, mas eu não consegui acompanhar todos os comentários. A Ariane falou sim. Talvez tenhamos outros momentos assim, né? Preparando outros bolos. Amei, Ariane. Eita, amei também sua participação. A Ediane falou sim, amei. Eita, que coisa boa. Eu mesma amei. E eu também amei esse momento aqui com vocês, né? Algumas pessoas foram chegando só depois. Depois talvez eu passe aqui para falar um pouquinho com vocês sobre precificação e marketing, né? Que é importante. Suzana, Isabel... Precificação e marketing, né? Cultura de calçado. Dick, parabéns, Fernanda. Lembrando que vai ficar salva essa live lá também, viu, minha gente? Veja só, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu queria falar para vocês. Parabéns, viu? Deus abençoe seu trabalho. Amém, Eduardo, você também. Que Deus te abençoe sempre mais. Queremos outras vezes, Dona Marli falou. Eita, Dona Marli. O próximo será de maracujá, né? Será que vem aí? É bom esse momento com vocês vão interagindo. E eu fiquei muito feliz com a presença de cada um. Pode fazer, mas que irei assistir. De verdade, minha gente. Fiquei muito feliz. Eu não imagino... Ganhou uma seguidora, Suzana. Eita, que maravilha, Suzana. Vou seguir você também, já, já. Eu não imaginava que seria um momento assim, com tantas pessoas, na verdade. Mas eu fiquei muito feliz. Eu estava vendo aqui a quantidade de pessoas que estavam
mas eu não via quem, né? E assim, minha gente, é sempre bom, né? A gente, quem, por exemplo, quer trabalhar com vendas nas redes sociais, às vezes ter esse momento com os seus seguidores, né? Porque traz essa conexão, sabe? E assim, quando a gente entrega o nosso produto com carinho, o cliente não só volta, mas ele também vira o nosso fã. Como eu tenho várias fãs aqui, né, dona Marli? Ele vira o nosso fã, ele acompanha tudo e todo esse carinho junto com o nosso produto, assim, a gente consegue receber bastante feedback positivo. Tá bom de fazer cursos presenciais, Eduardo falou. Eita, será que vem aí, Eduardo? Quem sabe, né? Se é a vontade de Deus um dia. Vejam só. Então, cuidem com afeto dos clientes de vocês, não só dos clientes, mas de todas as pessoas que forem passando no caminho, né? Porque o que a gente faz, assim, com boas intenções, quando a gente serve com alegria, o universo nos retribui em dobro, né, minha gente? Então, lembrem-se sempre, quem trabalha com comida, quem trabalha com doces, espalha amor por onde passa, espalha doçura, viu? Agora nós vamos finalizar a nossa live, lembrando que ficará salva. E foi um prazer passar esse momento com vocês. Um abraço, minha gente. Tchauzinho. Já já eu compartilho a massa quando assar, viu? Nos stories. Tchauzinho.